Fala pessoal, ontem aconteceu uma coisa histórica. O Senado Federal rejeitou a indicação do Jorge Messias para o STF. Bom, 42 votos foram contra, 34 foram a favor. Foi a primeira rejeição em 132 anos. A última vez que isso aconteceu foi em 1894. O governo era Floriano Peixoto, o Brasil ainda era uma república recém-nascida. E para entender o que isso significa, eu preciso contar aqui uma história para vocês que aconteceu aqui nos Estados Unidos. A história do Robert Bork. O ano era 1987. O presidente Reagan indicou o Bork para a Suprema Corte Americana. Ele é esse cara aqui. Vocês estão vendo. O Bork era professor em Yale, que é uma das maiores faculdades de direito do mundo. Ele era juiz federal na Corte de Apelações de Washington, o segundo tribunal mais importante dos Estados Unidos. O currículo dele era impecável, ele tinha uma inteligência reconhecida pelos adversários, ele era o maior nome do originalismo. Essa corrente, né, o originalismo, defende que a Constituição ela deve ser interpretada conforme o sentido original do texto. Tá? Nada de invenção, tá? Nada de ativismo. É o juiz aplicando mesmo o que está escrito. Só que o Bork, esse cara aqui que eu estou mostrando para vocês na tela, ele era honesto demais para o jogo político. Na sabatina do Bork no Senado, ele podia ter suavizado as posições dele. Ele podia ter dito o que os senadores queriam ouvir. Ele podia ter dourado a pílula, mas ele não fez nada disso. Ele manteve cada posição que ele defendia na sala de aula. Cada argumento dele, dos livros, das palestras, ele se recusou a mentir perante os senadores. E o resultado foi o seguinte: ele levou 58 votos contra e 42 a favor. Ele foi rejeitado. E esse episódio foi tão traumático que o sobrenome dele virou verbo. Em inglês, quando alguém é derrubado numa indicação, dizem que foi borked, ou seja, entrou no dicionário. O Bork ele foi rejeitado não por suas fraquezas, ele foi rejeitado pela sua integridade intelectual. E nas décadas seguintes, o Antonin Scalia levou o originalismo para dentro da Suprema Corte e ele se tornou um dos juízes mais influentes da história americana. O legado do Bork venceu mesmo sem ele. Bom, agora corta, vamos ao Brasil, ao nosso Borket, ou seja, Jorge Messias, advogado-geral da União, indicado pelo Lula para a vaga do Barroso, que se aposentou antecipadamente, como vocês sabem, em outubro de 2025. Essa indicação foi anunciada em novembro do ano passado, mas a mensagem oficial só chegou ao Senado em abril. 5 meses de demora. Foram 5 meses tentando costurar ali apoio nos bastidores. E hoje a gente entende por que eles demoraram tanto. Eles não tinham em nenhum momento segurança sobre isso. Ontem, o Messias foi sabatinado por 8 horas na CCJ. Passou na comissão, tudo bem, 16 a 11. Mas no plenário, onde o voto é secreto, ele caiu. Foi de 42 a 34 a derrota dele. E aqui a comparação com o Robert Bork fica interessante. Porque o Messias ele foi rejeitado pelo motivo exatamente oposto. Nós vimos alguns desses motivos aqui no TV Injustiça. Nos últimos 3 programas de domingo, em 2 vídeos da semana, eu abordei em detalhes a capivara do Messias. O Bork foi rejeitado por excesso de consistência. Ele tinha espinha dorsal. O Messias ele foi rejeitado pela falta dela. Foi o contrário. O Bork era o maior nome do originalismo. O Messias é o advogado-geral da União. A função do AGU é defender o Estado brasileiro. E é um cargo político por natureza, tem indicação política. Colocar o advogado indicado por um político no tribunal que julga o governo é um conflito de interesses evidente. Todo mundo enxergou. A oposição enxergou. E pelo voto secreto, parte da própria base do governo também enxergou isso. Lá na sabatina, o Messias tentou agradar todo mundo, vocês viram, né? Tentou agradar todo mundo. Disse que era contra o ativismo judicial, disse que o STF não pode ser uma terceira casa legislativa, disse que o exercício do poder jurisdicional não pode ser tirânico. Tudo bem, bonitas palavras, só que são palavras vazias, porque a atuação dele como AGU mostrava exatamente o contrário. A AGU esteve ao lado de tudo aquilo que ele agora diz criticar. Foi o Messias quem se gabou de ter sido o primeiro a pedir a prisão dos manifestantes do 8 de janeiro. Tem vídeo e eu publiquei lá no Twitter. O Bork disse na sabatina dele exatamente o que ele, Bork, pensava. E ele perdeu por isso. Com o Messias foi o contrário. Ele disse o que ele achava que queriam ouvir. E ele perdeu do mesmo jeito. Nos Estados Unidos, o Bork Day de 1987 foi um dia assim triste para muita gente, porque o Bork merecia a vaga. A rejeição do Bork foi uma injustiça. O nosso Bork Day é o contrário.
O Bork foi derrubado pela sua integridade intelectual. Já o Messias foi derrubado pela sua inconsistência. O Bork tinha uma carreira acadêmica brilhante. O Messias, por sua vez, não passava de um militante. O Bork defendia uma filosofia jurídica coerente. O Messias defendia o governo que o indicou. O Bork foi rejeitado apesar de merecer a vaga. Já o Messias foi rejeitado porque não a merecia. Por isso, o nosso Bork Day é de alegria. Não porque um governo perdeu, mas porque uma instituição funcionou. Mas a história não termina aqui. Na verdade, ela está só começando. Porque já existem notícias de que o Lula não vai indicar outro nome para a vaga do Barroso. O próprio relator da indicação, que é o senador Everton Rocha, disse ontem à noite que o Lula já tinha avisado: se o Messias cair, ele não manda outro nome, que a discussão ficaria para depois das eleições. Se for assim, pessoal, essa vaga vai parar no colo do próximo presidente da República. E é aí que a matemática fica realmente interessante. Guardem esses nomes e datas. O Luiz Fux se aposenta compulsoriamente em abril de 2028. A Carmen Lúcia em abril de 2029. E o Gilmar Mendes em dezembro de 2030. São 3 aposentadorias compulsórias por idade no próximo mandato. Se a gente somar a vaga herdada do Barroso, vão ser 4 indicações. 4 ministros do Supremo indicados por uma única pessoa, num tribunal de 11. Pensem vocês no peso disso. E isso sem contar eventuais impeachments de ministros. O Senado tem o poder constitucional de julgar ministros do STF por crimes de responsabilidade, artigo 52, inciso 2 da Constituição. Se o próximo Senado decidir processar algum ministro, né, abrir um processo de impeachment e afastar esse ministro, vai ser aberta mais uma vaga, ou mais de uma, quem sabe. Hoje, esse poder é letra morta, nunca foi usado contra o ministro do STF. Mas com o Senado renovado, com maioria disposta, isso pode deixar de ser. E é por isso que a eleição desse ano é tão importante, porque não vai ser só uma eleição para presidente, não é só uma eleição para senador, é uma eleição que vai definir a cara do STF pelos próximos 20, 30 anos. O presidente que toma posse em 2027 vai indicar 4 ministros. O Senado que toma posse junto vai decidir se vai aprovar esses nomes e vai decidir se abre processos de impeachment contra aqueles que já estão lá. Quem escolher o presidente vai escolher 4 cadeiras no STF. Quem escolher senador, escolhe quem confirma ou rejeita. E quem escolher o senador, escolhe se o impeachment de ministro sai ou não. A rejeição do Messias de ontem mostrou que o Senado pode dizer não. Já a eleição de outubro vai definir se ele vai continuar dizendo isso. Resumindo, em 1987, os americanos derrubaram um gênio pela sua integridade. Hoje, em 2026, nós derrubamos um medíocre por sua inconsistência. O Bork Day deles, dos americanos, foi uma tragédia. Já o nosso foi uma vitória. Mas a vitória só vale alguma coisa se a gente entender o que vem pela frente. São 4 vagas no STF, um Senado com poder de impeachment e uma eleição em outubro que vai decidir isso tudo. Quem ocupa a presidência indica, quem ocupa o Senado confirma, rejeita ou remove. Nunca na história recente o seu voto valeu tanto para o judiciário. As pessoas não votam, né, para juiz. Você não vai lá na urna e escolhe o juiz que você quer para a Suprema Corte ou para a cidade que você trabalha. Mas esse ano, na prática, o que você digitar na urna vai servir para, sim, escolher, ainda que de forma indireta, o nome dos próximos ministros do STF. Bom, se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui o like, se inscreve no canal, compartilha e a gente se vê no próximo.